Já teve época que eu acordava domingo, bebia ali um copo d'água, calçava meu tênis e saía para fazer a corrida em jejum. Me via ali todo empolgado, não, eu fazendo isso, fazendo exercício físico que mais extenuante, sem me alimentar com nada, vai fazer com que eu queime mais gordura e vou conseguir secar, ficar no shape, barriga trincada. E a ideia era essa, fazia muito sentido ali na minha cabeça. E eu mantive aquilo ali e sempre que eu corria dessa maneira, eu praticamente ficava arrastado ali. Os treinos não rendiam muito, ficava sempre exausto, a musculatura pesada, ou seja, não havia uma boa recuperação muscular ali depois do treino e infelizmente não havia evolução naquela modalidade ali, ficava sempre no mesmo platô. E o pior de tudo é que o objetivo que eu almejava, que era secar ali, ele não veio, né, melhor dizendo, naquela situação. Fazia visando aquilo, fazia todo sentido seguir aquilo ali, mas a realidade era diferente do que parecia ser óbvio. Assim como eu tinha essa ideia, eu tenho visto muitas pessoas com essa mesma percepção. E eu tinha essa percepção também no início, porque parece óbvio isso. A gente treinar ali em jejum vai fazer com que pegue esse estoque de gordura ali e use aquela gordura ali para o treinamento. Faz sentido, isso realmente acontece. Mas a gente tem que ver as coisas sob uma perspectiva maior, não apenas sobre a primeira camada que é a obviedade. Porque atrás desse óbvio há outras vertentes, há outras circunstâncias que também estão afetando aquela situação e podem estar mais prejudicando do que ajudando a você a conquistar o objetivo que você tanto quer. E isso pode ser o empecilho que tem impedido você de conquistar o shape que você tanto almeja. Então, se você alguma vez pensou que treinar em jejum é a melhor estratégia possível para que você consiga o emagrecimento de forma eficiente, este vídeo é para você. Se liga aqui que eu vou te explicar como que funciona. Eu vou também te dar um passo a passo para que você consiga exercer hoje, consiga colocar em prática isso hoje, para conseguir realmente ter melhores resultados do que esses que você tem tido ultimamente. Aproveita e já deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estão numa situação parecida com a sua e que desejam emagrecer de forma saudável. Além do mais, tem muita gente aí que está acreditando que o jejum é a solução mágica para o emagrecimento. E você vai entender que não é bem assim. Primeiramente, para você ter essa percepção completa, o que acontece? O nosso organismo, ele necessita de energia para diversas funções. A energia que ele prioriza, que ele utiliza em maior quantidade e utiliza também, ele dá prioridade para a sua utilização, são os carboidratos. Então, quando há muita glicose ali circulando no organismo, isso não quer dizer que seja ruim, vai dar prioridade ao uso dessa glicose para fornecer energia para a atividade física que você estiver fazendo. Então, se tem essa glicose ali circulante, o organismo ele não vai priorizar a queima de gordura muito específica ali naquela camada adiposa durante a prática dessa modalidade esportiva. Ou seja, ele vai utilizar daquele substrato, que é a glicose que está ali na corrente sanguínea, para fornecer essa energia necessária. Mas fique sabendo que há sim o consumo dessa gordura que está acumulada, só que não é a prioridade do organismo, justamente porque tem essa glicose ali circulando na corrente sanguínea. Então, qual que foi a ideia e qual que é a ideia da queima maior da gordura quando está em jejum? Justamente por haver menos glicose circulante, o organismo ele vai procurar em outras fontes de energia que já estão estocadas no nosso organismo para pegar essa energia ali e utilizar durante a função da atividade física. Logo, aquela camada ali adiposa, aquela camada de gordura que está ali, é uma das melhores fontes de energia que estão acumuladas no nosso organismo. Logo, há uma quebra maior, uma oxidação maior dessa gordura. Então, sim, fazer um aeróbico ali em jejum vai priorizar essa queima da gordura que está estocada. Por menor que haja essa diferença, ela existe. Então, você tem que saber que sim, realmente esse é um fator determinante. Então, sim, realmente há uma prioridade ali para a queima daquela gordura ali acumulada. Não é uma quebra exagerada de gordura, é apenas
o suficiente ali que é necessário para gerar energia, fornecer energia para aquela demanda energética, para aquela atividade ali durante o exercício físico e até a ingestão de alimentos. Só que tem um porém, como eu falei, a primeira camada que a gente observa, está ali escancarada, é essa, beleza. Há uma priorização ali da queima de gordura que está acumulada no organismo se não houver alimentação antes do treino. Ok, só que agora a gente vai avançar um pouco essas camadas para você entender que no conglomerado não dá para a gente afirmar que a melhor solução para você conquistar o objetivo físico é fazer o jejum ali e atividade física, entendeu? Porque o que acontece? Quando começa a fazer ali atividade física em jejum, pode acontecer várias coisas. A primeira delas é o nível de treinamento que a pessoa tem ali. Quando a pessoa ela não está se alimentando de forma correta para determinada atividade física que ela exerce, pode ser que ela não esteja conseguindo exercer uma performance ali suficiente para gerar o estímulo suficiente para que ela conquiste o resultado que ela tanto quer. Então ela fica num platô, fica ali muito cansada durante o treino, principalmente depois do treino, ela fica arrastando durante o dia. Pode ser que a pessoa dê uma percepção de fome tão grande que ela vá lá após o treino e coma muito mais do que deveria comer. E se a pessoa ela não tem prioridade na performance, se ela não só pensa ali naquele treinamento, ela fica realmente num treinamento sempre igual, não tem evolução. E a pessoa que não tem evolução no treinamento, normalmente ela desiste. Ela não vê mudança ali significativa e vai desistir, que é o mais óbvio mesmo. Tem que ter uma evolução no treinamento. E essa evolução no treinamento dificilmente vai vir se a pessoa ficar sempre treinando em jejum. E o jejum é que eu falo não só na parte da manhã, da pessoa acordar, igual o exemplo que eu já fiz aqui, de acordar, beber água e treinar. Mas também pode ser um jejum de várias horas durante o dia. A pessoa, por exemplo, tomou café da manhã e vai só jantar, por exemplo. Vai muito da realidade de cada pessoa. O que mais acontece é isso, é o jejum na parte da manhã. Mas é importante entender que o jejum é o quê? Ficar muitas horas ali sem se alimentar. Então esse ponto da performance é muito importante. Outra coisa, a pessoa pode ficar tão cansada ali, os níveis de energia durante o dia, que ela vive arrastada durante o dia. E convenhamos, a coisa, né, das mais importantes que a gente tem é o nosso trabalho. Então, como que a pessoa vai desenvolver ali um trabalho bom, um trabalho significativo e ter um crescimento ali mesmo intelectual, financeiro e tudo mais, se ela vive sempre na mesmice ali de falta de energia, falta de aplicabilidade durante o seu dia a dia para conseguir alcançar coisas melhores. E isso é muito prejudicial. O custo-benefício de buscar emagrecer a todo custo e ter essa perda ali significativa em questão do trabalho, ou também de outras áreas que são importantes, tem que ser observado durante o processo de emagrecimento. Não é só visar aquilo ali, até porque normalmente quem visa emagrecer a todo custo e almeja a parte estética, não tem conseguido alcançar essa estética de forma priorizada ali, porque ela quer tudo muito rápido, ela não entende que demanda certo esforço, o processo já não começa a ser tão agradável e ela desiste. E isso eu estou falando da pessoa que vive ali se arrastando durante o dia depois de ter gastado tudo que tinha durante o treino. Além do mais, pode ser que a pessoa comece a usar estimulantes para poder ficar ali mais ativa, poder ficar mais ligada, porque já não está conseguindo suportar mais ter disposição durante o dia a dia. Então, para onde que ela vai buscar essa disposição? Através de estimulantes. E vai virando um ciclo vicioso, a pessoa não consegue ter uma recuperação boa de descanso e, consequentemente, uma das coisas ali perigosas é que se a pessoa exerce o treinamento dela, não tem uma demanda energética ali suficiente, principalmente de carboidratos, e não tem um descanso de qualidade, né? A pessoa não tem um sono de qualidade para poder ter esse descanso ali majoritário, o que acontece? As chances de lesões, elas aumentam drasticamente. E a coisa que quem treina tem que tomar o maior cuidado para que não aconteça são as lesões. Porque caso aconteça lesão, o que vai ter ali?
A pessoa, ela estava ali mantendo uma consistência nos treinamentos e vai parar de treinar por causa da lesão. Muitas vezes sente algum desconforto maior e tudo mais, a pessoa se força a treinar até o corpo, né, o corpo começa a dar sinais, a pessoa não escuta, vê que não é para escutar, que precisa de ser ali muito foda, muito determinada e muito disciplinada, só que essa disciplina, essa determinação, ela tem que ser, você tem que observar o que o seu corpo tá anunciando ali. E muitas vezes, por falta dessa demanda energética suficiente, para a pessoa ficar ali sempre querendo treinar sem se alimentar de forma correta, o corpo não aguenta e quebra, que a gente fala, né? Há a lesão. E ao ter a lesão, a pessoa fica muito tempo ali parada, normalmente pode ali comer pior, não vai praticar atividade física, então o gasto calórico que ela mantinha um gasto calórico alto, diminui drasticamente o consumo ali de calorias que ela estava consumindo algo menor ali, consome mais. Então esse desequilíbrio aqui das calorias do que consome e do que gasta já é uma diferença gritante para que ela engorde, para que haja ali o acúmulo de gordura. Então veja que a gente começa lá no primeiro ponto, que é treinar em jejum. E a gente já começa a ver que não é só sobre isso. Não é só sobre porque ali há uma prioridade da queima da gordura durante a atividade física que isso deve ser a melhor escolha possível para a sua realidade. Porque você pode estar aí contraindo lesões de forma desnecessária, se arrastando durante o trabalho, durante o estudo, às vezes descompensando na comida, melhor dizendo, compensando, né, e comendo mais do que deveria. Então são pontos que você deve observar e não só priorizar ficar sem se alimentar visando a queima melhor ali da gordura que está acumulada no organismo. E eu volto a repetir, das piores coisas para quem treina ali com consistência é ter uma lesão, porque isso quebra muito o seu ritmo. Você já não tem uma demanda energética igual tinha, você tem que fazer ali exercícios que não são tão agradáveis de serem feitos, mais para o lado de fisioterapia, né, o lado fisioterapêutico, que são mais chatinhos, menos intensos, não tem intensidade, é muito corretinho. Então, é meio que chato, realmente, assim, a palavra para falar, né, para não ser tão técnico. É chato ficar fazendo fisioterapia. E demanda semanas, às vezes demanda meses, e ter que fazer aquele ali todo santo dia, é algo que vai trazer frustração para a pessoa e vai fazer com que ela não siga ali e acaba desistindo daquele planejamento. Então, quando você vê essas notícias aí, isso aí é melhor. É bom entender as outras camadas, além daquela obviedade que as pessoas gritam ali para trazer mais, para chamar mais atenção, para vender mais, porque essas meias verdades, elas podem fazer com que você siga aquilo ali cegamente, acreditando que aquilo ali vai resolver o seu problema, e na maioria das vezes acaba aumentando o problema. Você faz aquilo ali, vê que não tem resultado, fica frustrado, se vê, né, se coloca aquilo ali para você como um peso e entende que aquilo ali não é para você. E eu mesmo, como eu falei no início, eu tinha essa percepção. Mas depois que eu comecei a estudar mais a fundo sobre a nutrição esportiva, coloquei muito em prática isso, é outro nível, é outra coisa. A gente começa ali de um ponto e vai aumentando de forma gradativa o consumo dos carboidratos, o consumo dos alimentos, à medida que esse treinamento avança. E o treinamento avança porque sua performance aumenta, sua disposição aumenta, você já não tem preguiça de fazer qualquer coisa, chamou o que for necessário, você já está ali com disposição para poder fazer, você já não está mais arrastando durante o dia, não fica com aquela necessidade de estimulante, de cafeína para se manter ativo. Então, é essa percepção como um todo que eu tento trazer aqui nos vídeos para que você tome melhores decisões aí a partir da sua realidade. Porque esse emagrecimento ali que, vamos dizer assim, há uma perda maior de gordura durante o treinamento, porque se não houver ali a glicose circulante, o corpo vai demandar mais energia dessa gordura que está acumulada. Beleza, mas não é só sobre esse momento que o emagrecimento ele envolve
durante todo o dia. Se a pessoa, por mais que treine em jejum, haja uma priorização ali dessa queima de gordura que está acumulada naquele momento durante o exercício, se durante o dia ela consome mais calorias do que o corpo está gastando, vai haver o acúmulo de gordura da mesma maneira. E não vai ter feito diferença nenhuma ela ter ficado em jejum durante a atividade física e vai ter os malefícios do que isso pode ocasionar durante um longo prazo. Então, essas meias-verdades, elas desviam ah, o que você deve realmente procurar entender. Elas só te mostram uma coisa meio óbvia. Então, eu trago aqui outras coisas que não são tão óbvias, que não são tão faladas, mas que eu já percebi isso na minha realidade, na realidade de alguns pacientes, na realidade dos pacientes, e a gente consegue manejar isso muito bem quando a gente tem essa percepção mais apurada. E a partir de agora que você está tendo esse conhecimento, você vai conseguir ter essa percepção melhor. E para que você tenha essa percepção melhor, eu trouxe aqui um passo a passo, que são 3 passos, que eu denominei da seguinte maneira. É o passo a passo dos 3 E's: energia, estratégia e execução. A energia é a primeira delas. Você tem que treinar com combustível suficiente para ter um rendimento bom. Você também não tem aquela necessidade de comer muita comida, né? Ter bastante demanda ali energética para executar aquilo ali. Até porque o estômago muito cheio não vai ter digerido, absorvido os nutrientes necessários para fornecer essa energia toda, vai pesar seu intestino, vai pesar o seu corpo e o gasto ali, demanda energética que o corpo deveria estar utilizando mais para atividade física, vai estar focada ali na digestão dos alimentos. Então, essa alimentação ela deve ser ali uma alimentação leve, principalmente bem antes do treino. E lembrando que a maior parte da energia que a gente necessita ali, gasta durante o treinamento, ela já foi ali um alimento que a gente comeu há várias horas atrás, cerca de 6 a 8 horas. Aquela alimentação que vai ali leve, antes do treino, cerca de que 1 hora, no máximo, né, 40 minutos, ela sim vai auxiliar bastante, mas o grosso, vamos dizer assim, é aquilo que você comeu há mais tempo. Aquilo que você comeu mais tempo já teve tempo suficiente para ser digerido, para ser absorvido, já foi ali armazenado como glicogênio, né, muscular, então o músculo vai utilizar esse glicogênio ali que está já acumulado para exercer essa atividade física. E aquilo ali que vem há menos tempo, né, que você ingeriu, funciona como uma energia mais rápida. Então, você tendo esse estoque energético ali suficiente para exercer uma atividade física na sua melhor performance, isso faz com que você gaste mais energia durante aquele treinamento. Você gastando mais energia durante aquele treinamento, aumenta o seu gasto calórico ali de forma geral, faz com que você melhore vários aspectos da estrutura do seu corpo. Por exemplo, pode aumentar a massa muscular, e quanto mais massa muscular você tiver, mais o seu corpo gasta calorias na forma inativa, sem fazer nada. Seu corpo gasta energia a mais porque tem mais massa muscular. Então observe que é uma linha ali. Se você tiver mais energia, vai ter mais disposição, mais intensidade nesse treinamento, e havendo ali mais intensidade no treinamento, vai gerar mais resultados. O segundo E, estratégia. Não pense apenas naquela atividade física, pense no seu dia como um todo. De nada adianta ali estar fazendo jejum para ter aquela perda priorizada ali da gordura acumulada, se no dia de forma geral, você não está em déficit calórico, ou seja, não está comendo menos do que está gastando. Se essa balança estiver desproporcional, de nada vai adiantar fazer esse jejum em atividade física. Então, você tem que cuidar da sua alimentação ali durante o dia. E não só, né, durante o dia em si, mas criar essa rotina alimentar de uma forma adequada. E essa rotina tem que ser algo sustentável, porque o longo prazo, a gente só consegue chegar nesse longo prazo, conquistando os resultados que a gente tanto quer, se essa rotina for o quê? Algo sustentável. Para ela ser sustentável, você tem que ter ali uma rotina que seja prazerosa. Tem que ter aspectos ali que você vai ver ali satisfação em manter aquilo ali, em fazer aquilo ali. E isso dificilmente acontece com decisões ali muito impulsivas, muito drásticas, por exemplo, ficar em jejum
e fazer uma atividade física mais extenuante. E o terceiro E é execução. O melhor treino que você tem é aquele que você consegue repetir. De nada adianta treinar uma vez e ficar ali lesionado, machucado, frustrado e não fazer mais ali, não manter a constância. A constância é fundamental no processo de emagrecimento. Eu já vi muitos casos de pessoas que estão no nível de obesidade alto, elas querem emagrecer, ótimo, e vão fazer ali uma atividade física, uma corrida, por exemplo. A pessoa está tão desesperada querendo emagrecer que ela tem um sentimento de que precisa entregar tudo no primeiro treinamento. E na maioria das vezes, o que acontece? Como esse peso é elevado para o sustento daquela estrutura corporal que ela tem, e ela exerce uma atividade física mais agressiva, igual corrida, mais forte, mais intensa, pode acontecer que essa estrutura ela não vai suportar esse esforço todo e vai lesionar. A pessoa vai lá correr a primeira vez, exagera, né, na intensidade e fica aí 2 semanas ou várias semanas descansando, né, recuperando dessa lesão, porque ela foi com fome demais ali na primeira atividade. E essa constância, ela também só vai vir quando a pessoa ela está treinando ali com uma demanda energética, porque se ela não tiver uma demanda energética suficiente, ela vai ficar desmotivada para treinar. Todo treinamento ela vai ver que as coisas não estão encaixando, que não está indo, não está fluindo. Ela vai se sentir fraca, vai ter uma percepção de fome ali exagerada e vai querer compensar com alimentos hiperpalatáveis. Por isso que eu falo, cuidado com essa percepção cega, essa viseira de ver só uma coisa pelas meias verdades. Só a primeira camada que está ali anunciando para você. Há uma percepção muito maior sobre aquela situação que é necessário uma certa experiência realmente. Então, por isso que eu tenho feito esses vídeos justamente para trazer essa percepção, né, que eu já tenho, e vocês veem se faz sentido ou não. É até interessante que haja uma comunicação entre eu e você pode dizer se isso faz sentido ou não, deixe aqui seu comentário, que assim a gente consegue trocar uma ideia sobre os assuntos dos vídeos. Em resumo, esse mito precisa morrer. Você não precisa passar fome para emagrecer. Você não precisa sofrer de forma exagerada ali para ter resultados no seu treino. E você definitivamente não precisa passar fome, treinar em jejum, achando que o seu emagrecimento vai ser um modo turbo ali, muito priorizado em razão desse jejum. O seu corpo, ele mantém a quebra de gordura, a oxidação de gordura ao longo do dia. Não só naquele momento da atividade física, é ao longo do dia que vai havendo ali essa oxidação da gordura. Então, para que haja uma priorização de uma queima de gordura mais favorável para o seu processo de emagrecimento, aí sim é necessário ter o quê? Um plano alimentar equilibrado, ter essa alimentação, essa nutrição de forma organizada para você ter o quê? Alimentação daquilo que o seu corpo precisa. Não apenas do que você deseja comer, mas sim do que o seu corpo precisa. Um treino bem feito, uma rotina ali de treinamentos, uma rotina alimentar, ou seja, você deve priorizar o quê? Esses hábitos mais saudáveis, ter um estilo de vida mais saudável. Não é abdicar de todas as outras coisas que podem ser prejudiciais, mas é acrescentar esse estilo de vida com hábitos mais saudáveis na sua realidade. A gente tem um patamar do que é o ideal, você vê aí o que é o ideal e pega aquilo que dá para fazer e põe na sua realidade. Não tenta ver o ideal como algo inalcançável. Vê o que você pode aproveitar daquele ideal. Muitas vezes a sua realidade hoje, a gente vê uma coisa que não é cabível naquele momento, naquela situação de vida. Mas a partir do momento que a gente sabe qual que é o ideal, a gente pega aquilo e molda para colocar ali na nossa realidade e as coisas vão melhorando ao longo do tempo. A partir do momento que as coisas vão passando, você vai mantendo aquela constância, as coisas vão melhorando e você vai conseguindo encaixar mais o ideal na sua realidade. Entendeu? E então fica essa ideia. Agora é com você. Escolha um lanche pré-treino que ele vai exercer essa função de te dar mais disposição ali. E essa escolha de alimentação pré-treino deve ser algo que não pese, né? Que seja algo bem leve. Quando a gente fala que é algo leve, é que tem o quê? Uma absorção mais rápida pelo organismo. Então são os carboidratos mais simples. Claro que aquelas pessoas que têm algum problema de saúde em relação à insulina devem observar isso.
Mas, mesmo assim, quais alimentos que são ali de mais rápida absorção? Tem uns que eu uso frequentemente, que são das frutas, a banana principalmente, o mel, tapioca é um que tem uma absorção rápida, o trigo ali de forma refinada, o integral ele já tem uma absorção um pouco menos rápida. Escolha algo ali para você comer, que seja ali um carboidrato de mais rápida absorção. E outro ponto, avalie como que vai ser o seu desenvolvimento ali no treinamento quando você faz aquilo ali em jejum e quando você não faz em jejum, ou seja, comeu alguma coisa. E lembre-se que não é sobre a gordura que você perde naquela atividade física. Você tem que pensar como um todo. É sobre como que você não vai ter esse acúmulo de gordura novamente e vai conseguir também melhorar o seu treinamento para conseguir melhor queima de gordura. Entendeu? Então, pega esse conhecimento, siga esse passo a passo dos 3Es para você ter essa percepção melhor da sua realidade, como que é, e vai percebendo isso. É muito importante a gente ter uma autocompreensão do nosso organismo, fazer esse teste para você ver como que realmente há uma melhora significativa do treinamento ao consumir o carboidrato ali antes do treinamento. E o consumo ali de alimentos durante essa janela, nesse período ali, antes do treino e após o treino, é de prioridade ser o consumo de carboidratos e proteína. De carboidratos, principalmente antes do treino e depois do treino, e a proteína depois do treino também é bem interessante, ainda mais no período em jejum, se for ali na parte da manhã, após a pessoa ter dormido durante várias horas. O consumo da gordura em si não é tão interessante. Então, eu mesmo não aconselho a pessoa a comer algum alimento que tenha gordura antes do treino, ou depois também não é tão interessante. Porque a gordura ela diminui um pouco a velocidade da absorção daquele alimento. E antes e após o treino, a depender da realidade da pessoa, o que a gente não quer é que essa absorção seja lenta, a gente quer que a absorção seja rápida, entendeu? Então, são várias coisinhas que, para quem não está ali imerso nesse assunto, realmente não é uma coisa óbvia. É realmente para quem sentou, estudou, colocou em prática e sabe as respostas melhores que a gente tem hoje. Então não se sinta ali culpado ou frustrado por não saber certas coisas sobre o que eu estou falando aqui. Isso aí é muito normal. E caso você queira alguém para te auxiliar aí de forma personalizada, eu tenho a consultoria Manda e nela a gente vai trabalhar os 5 pilares mais importantes para você conquistar o emagrecimento de forma saudável, que é a parte da mentalidade, da água, da nutrição, do dormir e da atividade física. Quando a gente consegue trabalhar esses 5 pilares, o seu processo de emagrecimento ele é muito mais sustentável a longo prazo e você consegue os resultados em tempos recordes. E o mais importante, que ao conseguir esses resultados, é muito mais fácil você sustentar isso a longo prazo. O que eu mais quero é que você tenha os resultados e que esses resultados sejam duradouros. Porque o que mais acontece quando a gente fica procurando atalhos o tempo todo para a gente conquistar alguma coisa, normalmente esse atalho ele é temporário. Logo, o que a gente conquistou ali, ele também vai ser temporário. Quando a gente vai ali num processo que é bem estruturado, normalmente esses resultados eles são duradouros, diferentemente desses resultados temporários. Então, caso você tenha interesse em participar, em fazer essa consultoria Manda Comigo, aqui embaixo tem na descrição um link para você entrar em contato com o meu time. Mande uma mensagem lá para você poder entender melhor como é que funciona, caso tenha alguma dúvida, para a gente poder marcar essa nossa reunião e já conseguir resultados extraordinários para a sua realidade. No mais, aproveite e veja este próximo vídeo que vai aparecer aqui para você.